Pronto. Ela disse que já conseguiu aqui, ó, Luciana. Luciana é esposa do Israel Dais, tem que chamar ele para uma live, hein? Avaliação neuropsicológica. Esse povo que depois fala que está com demência, serve para as demências de Alzheimer, etc., mas tem as demências pelo crack, demência pelo álcool. Aí. Depois o senhor passa o contato dele para nós. Nós já estamos entrando ao vivo, doutor. Estamos ao vivo. Já estamos ao vivo, doutor. Boa noite, família Amor Exigente. Que prazer estar aqui com todos vocês, as minhas parceiras novamente, para mais uma noite de informação, aprendizado. Hoje a gente vai ter informações, acho que um pouco mais concretizadas, né, na parte técnica. Eu vou estar aqui repassando com o maior prazer as perguntas que vocês tiverem em questão de âmbito geral, tá? Lembrando que eu não posso passar para vocês casos pessoais. E os nossos grupos, eles estão funcionando online ainda, todas as quartas-feiras, às 19 horas. E o nosso YouTube ficam salvas todas as nossas lives. Então, se vocês quiserem estar passando o contato de vocês depois, a gente vai estar adicionando vocês em um grupo de WhatsApp para maiores informações. Né, Tânia? Isso, lembrando que esse grupo ele não é interativo, então é somente para receber informações. Boa noite, família Amor Exigente. Eu sou Tânia Cunha, sou voluntária de Amor Exigente há 19 anos, e nós estamos aqui mais uma noite informativa do Amor Exigente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje, especialmente, com o Dr. José Carlos Rosa Pires de Souza, que muito gentilmente aceitou o convite nosso para estar aqui. A gente agradece muito pela sua presença aqui conosco, doutor. Eu sei que ele tem inúmeros compromissos e reservou esse horário para estar nos congratulando com o seu conhecimento. Eu tenho certeza que essa noite vai ser muito rica, porque o Dr. José Carlos é um profissional de excelência, muito parceiro do Amor Exigente, profundo conhecedor do tema que nós vamos discutir essa noite, que será codependência e culpa. É um tema que eu tenho certeza que todas as famílias que estão assistindo ou irão assistir vão se beneficiar aqui com os esclarecimentos do doutor. Doutor, seja muito bem-vindo, né, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você? Cada vez melhor. Eu sou Suzana, coordenadora de grupo de família, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos felizes de estar aqui com o Dr. José Carlos. Dr. José Carlos da Rosa Pires de Souza, psiquiatra, graduado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Residência médica no Hospital do Juqueri, Franco da Rocha, São Paulo. Especialização em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira de Psiquiatria. Especialização hospitalar pela Universidade de Ribeirão Preto. Convidado do mestrado em Medicina do Sono em Lisboa, Portugal. Especialização em psicopatologia, neurociências, psicofarmacologia e medicina do sono. Palestrante em escolas, eventos científicos, inclusive nas atividades que temos do Amor Exigente, né? Ele sempre nos brinda com a sua participação. Autor de diversos livros e artigos científicos. Nessa maratona toda do doutor, aí vocês viram, falta coisa ainda aí para ele, né? Que eu nem coloquei tudo, muita coisa. Também escreve livros de poesia e crônicas. Bem-vindo, doutor. Gostaria que honra, né? Nossa, que maravilha, né?
A gente vê assim essa carinha tão simpática e por trás tem uma caminhada, uma jornada imensa, né, doutor? Bom, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre uma satisfação estar junto com o Amor Exigente, porque a gente aprende muito com vocês também nessa vida diária aí com os nossos pacientes envolvidos aí com álcool, drogas, né? Sejam lícitas ou ilícitas, legais ou ilegais. Eu posso já começar a definir o que nós vamos conversar hoje aqui. Primeiro, é importante ressaltar que codependência não é a pessoa que é dependente junto, não, daquele tipo de droga, seja ela qual for. Codependência seria qualquer atitude de alguma pessoa que convive com um dependente químico de qualquer droga que seja e que faça certas atitudes, que se comporte de forma com que ele permaneça dependente. Sejam atitudes essas conscientes, ele sabe o que está fazendo, sejam as atitudes inconscientes, que ele muitas vezes nem percebe que está fazendo. Então, um pequeno exemplo, a mãe que comprava para o filho a droga para a semana toda, ela ia à boca de fumo e comprava, e falou para mim, olha, para o meu filho, ele não pode ser preso, isso e aquilo. Eu falei, mas a senhora sabia que a senhora pode ser presa como traficante? Ah, é mesmo? Aí, pasmem vocês. Acredito eu que ela não tinha realmente essa consciência completa da situação. Ou a senhora que o marido fala, abre a porta, já prometeu parar de beber há muito tempo, e ela fala, não vou abrir. Se você voltar bêbado novamente de madrugada, eu não abro a porta, você que vai dormir onde quiser. E ele vai, insiste, chora, e ela acaba abrindo a porta, e isso torna-se uma bola de neve. Então, codependência, atitudes, comportamentos que fazem com que um dependente permaneça na sua dependência, atitudes essas conscientes ou então inconscientes, tá? Isso tem que ser trabalhado pelo médico, pelo psicólogo, pela equipe toda de saúde, essa equipe multidisciplinar, que precisa ter essa abordagem transdisciplinar, que é o apoio de Amor Exigente, o apoio de Alcoólicos Anônimos e outras entidades aí que são de reconhecimento como utilidade pública, né? Porque nós, médicos, nós, profissionais da saúde, não conseguimos atender a todo mundo que precisa, ainda mais com a temática drogas, né, e álcool, sejam elas legais ou ilegais. Alguém deve estar perguntando, mas legais? Sim, existem muitas pessoas dependentes, não é? De álcool, que aqui no Brasil é uma droga que pode ser vendida após os 18 anos de idade, mas que em outros lugares ela é ilegal. Como também aqui temos os benzodiazepínicos calmantes, que são remédios que devem ser prescritos por médico. Mas às vezes a pessoa vai e compra no câmbio aí clandestino, pela sua dependência, não é mesmo? E as ilegais, maconha, cocaína, crack, LSD, lança-perfume e tantas outras. Então, independente do tipo de droga, nós temos o problema da codependência. E se não houver o trabalho transdisciplinar e multidisciplinar, a gente não encontra resultados. Por isso que eu apoio, recomendo e coloco na receita dos pacientes a família frequentar Amor Exigente. Encaminho, eu tenho aquele folheto de vocês com todos os endereços de bairro onde tem Amor Exigente, dou o telefone do escritório inicialmente para que a pessoa possa buscar esse apoio transdisciplinar, quer dizer, que transcende a minha possibilidade de ajudar. Essas pessoas precisam ter esse contato com outras pessoas com os mesmos problemas para poderem se ajudar. E essa temática sobre a codependência e culpa tem tudo a ver. Por quê?
muitas vezes o codependente ele atua dessa maneira, com essas atitudes, por culpa. Então, por exemplo, essa mãe que comprava para a semana toda a droga do filho, ela sentia-se culpada pela dependência do filho. Só que eu aprendi com Amor Exigente há muitos anos atrás que a gente tem que convencer essa mãe e todas as famílias, os cuidadores, os conviventes com a pessoa envolvida com drogas, de que temos que transformar a culpa, trocar por responsabilidade. Doutor, mas então a codependência e a culpa, então, estão diretamente ligadas, como o senhor está colocando aí. Diretamente ligadas uma coisa a outra. E é bom que fique claro, a gente fala muito assim, eu tenho sentimento de culpa, eu isso, eu aquilo. Vamos diferenciar bem. Sentimento de culpa ou se sentir culpado, já a origem da palavra lembra negligência. Onde é que eu fui negligente querendo que meu filho fosse um dependente químico? Não. Não tem como. Não existe cartilha para ser pai e mãe, mas será que alguém fala assim, olha, eu vou ser tão negligente com essa pessoa que eu vou fazê-lo transformar num dependente no futuro? Então, a culpa é igual a negligência. Responsabilidade é comprometimento. Então, a ideia é que todos que estão me ouvindo não tenham culpa nenhuma por um problema de uma outra pessoa que não te perguntou se o que você acha de eu começar a fumar maconha ou o que você acha disso ou daquilo. Então, que fique claro esse diferencial aí, que culpa, negligência, que são sinônimos, não vem do que a gente pensa do melhor para filhos, para as pessoas que são os nossos entes queridos. Né? Doutor, e culpa e arrependimento, tem diferença? Muito bem. Só concluindo aqui a etimologia, quer dizer, a origem dessas palavras. A culpa paralisa, imobiliza. A responsabilidade, ela proporciona mobilização, ação. Culpa, o maior perdão que tem é o auto-perdão. Eu também sou pai dos meus jovens, eu não tenho culpa nenhuma pelas atitudes dele. Isso é bíblico, né? Os pais não têm culpa pelo pecado dos filhos e nem os filhos pelo pecado dos pais. Então, eu faço um plágio aqui, tiro a palavra pecado e ponho. O pai não é culpado pela dependência do filho e nem vice-versa. Quando eu falo em arrependimento, é de algo que eu participei. E se eu participei, por exemplo, agora vamos entrar as pessoas do Sul, é muito comum, em outras áreas também, mas, meu filho, vamos tomar um vinhozinho, o guri pequenininho. Ou então um pediatra, outro dia, pediatra, médico de criança, dando no hotel para uma criança de 6 anos, caipirinha, pinga com limão. Mas por que isso? Porque para ele já virar homem, já ir acostumando. O outro que pede para filho pequeno acender o cigarro. Aí eu já estou falando desses outros aspectos que aí o cara tem culpa no cartório aí, né? Como se diz. Parece piada, mas isso existe de verdade, né? Existe. É muito mais comum do que a gente imagina. E atenção, não mande filhos de menores buscar cerveja ou pinga no bar, porque a pessoa lá vai vender. Para o meu pai, ele vende. No caminho ele abre e toma, viu? E depois você fala, eu não sabia. Aí já é outra conversa, percebe? Então, não devemos dar bebida alcoólica para menor de 18 anos, porque eles não têm o fígado preparado para receber o álcool, que é tóxico ao organismo. Você falou da... Pois não. É que esse negócio de dar a cerveja para experimentar, o cigarro, isso daí, uns anos atrás, a gente não tinha nem informação sobre isso. Mas hoje, todo mundo tem informação, né? A televisão mostra, as pessoas participam de outras coisas ou de algumas palestras, né? Então, isso está bem mais claro hoje do que alguns anos atrás, né? Apesar de que ainda acontece muito, né? Talvez porque não tenha nenhum dependente ou qualquer coisa na sua família, acho que
que não tem problema, né? Mas o sentimento de culpa, ele pode adoecer uma pessoa? Pode, pode. E eu com várias palestras, por exemplo, existem algumas doenças, como o autismo. Eu falo nas palestras para as mães de autista. Se nós temos uma doença que não tem a cura e não tem a causa esclarecida, não tem cura nem causa, como é que você pode se sentir culpado por algo que não tem uma causa esclarecida? E muitas vezes essas mães adoecem pensando que são culpadas. Da mesma forma, envolvendo a questão das substâncias psicoativas, as drogas em geral. A pessoa pode sentir-se culpada pela uma atitude do outro e adoecer, ter depressão, ter ansiedade, insônia, porque fica com aquela culpa. E eu ia comentar anteriormente, no arrependimento, acho que mais importante é a gente praticar o auto-perdão. Onde é que eu, como pai, se errei aqui ou ali, errei por excesso, eu tenho que me perdoar, porque perdoar os outros pode ser até mais fácil, mas o auto-perdão é importantíssimo. Observe, escute as pessoas no Amor Exigente, os profissionais de saúde, eles estão dizendo, você não é culpada ou culpado, já que você não tomou nenhuma atitude que proporcionou a dependência do seu filho. Ah, mas aí vem os estereótipos sociais. Cai fora dessa, hein? Estereótipos sociais. Foi criado pela avó, filho adotado, filho de pais separados. O que mais? Ah, foi criado na favela, etc. Eu digo para vocês que esses determinantes sociais, esses chamados estereótipos, cuidado, porque a gente já taxa a pessoa. Eu conheço muitos filhos adotados, filho único, filhos criados pela avó muito melhor do que pelos pais. Então, filhos de pais separados. Tem um dos únicos artistas da Globo lá que é casado e nunca se separou, não é? Que ele fala, olha, meus pais se separaram com 4 anos e não é por isso que eu me separo da minha mulher. Então, cuidado, hein? A gente taxa certos, chama-se estereótipos sociais. Então, não é porque seu filho é adotado que ele tem a permissão de usar drogas e você se sentir culpado por isso. De jeito nenhum. Em hipótese alguma, né? Essa questão também está ligada muito à autoestima, né, doutor? O que é autoestima? Você gosta de si mesmo. Mas para você gostar de si mesmo, você tem que ter o autoconceito. O que eu sei de mim? Minhas qualidades, meus defeitos. E eu dou uma dica para vocês para fazer essa autoavaliação. Porque a mais adequada seria com psicólogo, etc., uma psicoterapia. Mas vamos supor que você não tem tempo. Você quer, a partir de hoje, ter uma autoestima melhor, um autoconceito inicialmente, para ter uma melhor autoestima. Escreva num papel, de um lado, suas qualidades, do outro, seus defeitos. Já perdi, não consigo. Que você acha de você, qualidades e defeitos. Não é o que os outros acham. Autoconceito, conceito de si mesmo. É difícil você escrever no papel o que você acha que você tem de bom e de ruim. Estou tentando faz 3 anos, doutor. Estou tentando faz 3 anos. É difícil. Eu não concluí essa lista até agora. Nem que você pôs 1, 2 tópicos, saiba do seguinte, valorize o que você tem de bom, porque ninguém é melhor do que ninguém. Um pode saber mais de matemática, o outro pode saber mais de português. Só que a gente criou o estereótipo com a matemática, percebe? A gente criou, mas você sabe por causa disso, isso é cultural. Quem já andou por outros países, principalmente europeus, eles não têm essa culpa de brasileiro, não, viu? De latino-americano, não. Vocês percebem isso nos filmes deles, vocês percebem que eles não têm muito essa história de eu estou culpado, não, tem que tratar, tem que ir ao Amor Exigente, ele vai. Ele não quer ir, não, ele vai, ele querendo ou não querendo. Por isso que nós temos os 3 tipos de internação pela Lei 10.216. Internação voluntária, involuntária, com autorização da família, e na marra, vamos ser mais claros, e compulsória com a autorização de um juiz. Por quê? Chegou uma hora que você tem que ver como o Amor Exigente diz. Quem é que você vai salvar? Olha, meu filho, eu quero salvar a sua vida. Você está doente.
Não é uma questão de acordo, de combinado. Né? E culpado é aquele que não toma uma atitude para resolver a situação daquela família que está doente com aquele membro. Aí sim, né? Então, escutem a Amor Exigente, escutem os profissionais, porque eles sabem o que fazem. A gente sabe que a culpa ela é destrutiva, né? E ela começa primeiro por nós, depois ela atinge o próximo, né? E muitas vezes a gente coloca isso em relação a assim, não, ele está usando droga, ele que me atingiu primeiro, mas na verdade a gente atinge o adicto primeiro, né? É verdade. E tem uma coisa também muito enraizada, a culpa em nós latinos, americano, brasileiro, que americano não é igual a gente, norte-americano não. O cara, se ele tiver que falar uma coisa, ele fala e com coerência, diretivo. Aqui a gente fica cheio de dedos, tal, com medo de se culpar por ter falado alguma coisa que ofendeu o outro, aquela história. Então, escutem essa frase como é marcante da nossa sociedade judaica cristã. Também sou cristão, nada contra, mas olha o enraizamento da culpa, olha só. Por minha culpa, minha tão grande culpa, nossa, percebe? Isso a gente escuta nas diversas igrejas, essa coisa enraizada. Agora, eu repito, temos que diferenciar bem com doença. Doença, por exemplo, o cara é adicto não é por falta de Deus, não. É uma doença porque ele procurou aquilo. Ou então, ele tinha uma doença que a gente chama de comorbidade, aí não teve o devido tratamento e procurou a droga. Como, por exemplo, o cara tem uma depressão, afunda no álcool, na cocaína, para tentar ficar mais animado. Chama-se comorbidade. Tudo isso a gente trata. Quando a gente avalia uma pessoa envolvida, um adicto e tal, a gente vai verificar se ele tem alguma doença associada para tratar também, senão não adianta. Percebe? E a droga pode, então, desenvolver também alguma patologia no dependente químico, assim como a culpa pode desenvolver também alguma patologia. Pode. Quer dizer que a dependência e a codependência podem adoecer ainda mais as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E a pessoa pode... isso vira uma bola de neve, ela não consegue o auto-perdão, que eu comentei, né? O auto-perdão para poder conseguir entender, olha, a minha parte eu fiz. Agora, repito, nós não temos cartilha para ser pai e mãe. Nós não temos uma... Seria fácil até, né? Mas uma bula, né? Se o filho viesse com bula, né? Aí eu costumo dizer, mesmo na bula tem efeitos colaterais, reações adversas. Entendeu? Mas aí não dá certo, sabe por quê? Porque daí as esposas não iam ser codependentes também, porque a mãe já avisou, olha, meu filho tem problema, você vai casar? Vai casar porque você quer. E a esposa continua lá, ó. Se sentindo culpada ainda, né? Culpada ainda. Eu costumo dizer o seguinte, ó, o envolvimento da família, dos conviventes, não é só marido, mãe e tal. É aquela madrinha que dá dinheiro na hora errada, que ele chega lá, dá o dinheiro, madrinha, é para eu comprar caderno. Ela é uma codependente se ela der o dinheiro. Ela sabe que o cara está em tratamento por problema de droga. Então, eu costumo dizer, na minha anamnese com os pacientes, vamos lá, para quem você pede dinheiro? Como assim, doutor? Ué, E aí, aonde que eu quero chegar lá no final? A família tem um poder, dois poderes que não exerce muitas vezes. O poder afetivo e econômico sobre o adicto, sobre o dependente. Ela precisa exercer isso. O que é afetivo? Ele pode pegar o dinheiro da herança que ele está brigando, o dinheiro do salário dela. Eu tenho direito, porque meu pai morreu da minha parte. Ele acaba com o dinheiro. Entendeu? Então, quer dizer, ele é dependente afetivo. Ele não consegue ter uma maturidade de conseguir sobreviver com aquele dinheiro por muito tempo. Então, eu falo, nós precisamos exercer o poder econômico e afetivo, né? Afetivo porque ele é imaturo. Na hora que ele está mal, está morrendo, estou com uma overdose. Quem que corre? Os amigos lá, os colegas, amigos, entre aspas? Não. Né? Outro dia eu vi um estudante, quem correu
A família, coitada, estava viajando, teve que voltar, nenhum ajudou. Então, isso que a gente tem que falar para os filhos, para os amigos, falar assim, olha, quando eles estiverem juntos, estão sóbrios ali, vem cá. Ou então fala para o seu filho, tá? Vem cá, você dá um recado para os seus... Eu mando sempre esse recadinho para os que usam droga junto, ou então os que vendem a droga para ele. Eu falo assim, você pergunta para eles o seguinte, fala assim, ó, se eu por acaso tiver uma convulsão, porque eu estou tomando um remédio, estou tratando, aí eu misturo com a droga, tenho uma dor, convulsão, você vai me atender, vai me socorrer, levar correndo para uma UPA, para os pronto-socorro? Entendeu? Mas não vai mesmo, ninguém quer se comprometer, né? É a doutor, mas... Pode falar, voltando um pouquinho do que o senhor falou, né, sobre as raízes, as nossas raízes aqui, a nossa cultura, né? Por isso que o Amor Exigente, quando veio, que o Padre Haroldo trouxe dos Estados Unidos para cá, foram colocados 2 princípios a mais, que não tem lá nos Estados Unidos, que é a exigência na disciplina e amor, que é porque nós somos amorosos, nós somos povo amoroso. E lá não, o amor verdadeiro, que é verdadeiro assim, que faz o que tem que ser feito, né? E a gente já passa muito mais a mão na cabeça. Verdade. Os nossos grupos, né? A maioria das famílias chegam se sentindo culpadas. A maioria, né? São muito pouco, né? Poucas as famílias que vêm e falam assim, não, eu não tenho culpa, eu não sinto culpa. São muito, né? Mas esse tipo de sentimento, ele vem das nossas raízes também? Vem porque a primeira coisa que você pensa, por exemplo, você fala, onde é que foi que eu errei? Morreu o homem de 97 anos, estava doente, pegou Covid e morreu. A família, nossa, onde é que foi que a gente errou? Estou me sentindo culpado, o que eu deveria ter feito por ele? Se eu levasse no outro hospital, eu falei, mas daí a idade dele ia diminuir para ir para outro hospital. As doenças que ele tinha, não é mesmo? A hora dele chegou ali naquele momento e ele estava bem mal. Então, a gente tem muito disso, de suicídio, quando o cara se mata. Eu sou culpado porque eu não cheguei a tempo. Que isso? Ninguém é culpado pelo suicídio de ninguém, a não ser que falar assim, ó, vai ali, pega a arma, está em cima do armário. Aí é outra coisa. Aí sim é culpado. Está instigando o suicídio. Então, tudo a gente primeiro está culpado. O aluno está lá na escola, tá? Aí ele fez alguma coisa errada, o professor já fica assim, nossa, se eu chamar atenção, aí vem a coordenadora e me chama atenção. Meu Deus. Aí vai ser eu como culpado. Porque, como você disse, o papai e a mamãe passa a cabeça. Eu tenho uma irmã que já é professora há muitos, muitos anos, uma referência para mim como professor. O pai ameaçou, porque ela chamou a menina, ela não chamou diretamente de responsável, ela falou, vocês têm que ter responsabilidade. Ameaçou de ir lá na escola, ó. Percebe? Eu, por exemplo, dou aula no curso de medicina aqui da UEMS. Você pensa que é diferente dos seus professores, quem está me ouvindo, que dá aula ensino médio fundamental? De jeito nenhum. Outro dia apareceu a mamãe, 2 anos atrás, de um deles, veio lá do interior de São Paulo, vai tirar satisfação comigo. Por que eu tinha dado nota ruim para o filhinho dela? Curso de medicina. Exório. Doutor... Você está difícil ser professor, né? Nós temos uma amiga, diretora de escola, tudo, e uma vez ela chamou o aluno de criatura. Falou, mas criatura. Mas o pai foi lá, falou assim, você chamou o meu filho de criatura. Aí ela explicou, mas criatura é filho de Deus. Ela falou, tive que pesquisar. Será que eu falei alguma coisa errada? Então, é muito difícil, né? Porque hoje nós temos realmente que lidar com isso, né? Com a família amorosa. Você sabe que esses exemplos, as pessoas vão escutando, a gente vai aprendendo. Então, vocês percebem que criatura divina, semelhança de Deus. Ela elogiou o menino, mas ele chegou lá e falou assim, papai, mamãe, ela me chamou de criatura, já vi. Aí chora, né? Percebe?
Doutor, por que é tão difícil falar não? Ah, porque é mais fácil falar sim, né? É bem mais fácil. Meu filho tinha 7 anos de idade, pediu dinheiro emprestado na Zé Paulino, lá em São Paulo, como a gente estava comentando, para comprar uma roupa. Eu falei, você está emprestando dinheiro? Estou. Falei, então você vai pagar quando? Daqui 1 mês. Dali 1 mês eu fiquei com sentimento de culpa para pedir o dinheiro, falar, oh, vamos pagar. Aí esperei 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele nem aí. Eu falei assim, ó, se fosse banco, já tinha te cobrado juro e eu vou cobrar. É tanto. Você precisa ver a culpa que eu fiquei daquele menino devolver da mesada dele no mês seguinte aquele dinheiro. Ele não falou que era emprestar? Então, a gente tem que acabar com isso a partir do momento em que a gente pensa assim, ó, por mais que seja difícil falar não, é melhor você dizer não para o seu filho. Quanto mais novo for, melhor ainda, né? Quanto mais cedo for novo nos problemas com drogas, você dizer não para ele, porque senão quem vai dizer não é o delegado. Vai ele envolver com crime, ele vender as drogas e aí poder querer traficar, que já é crime, percebe? Essa coisa de cada... Ah, é bom que se ouça isso que eu vou te falar. Essa coisa de dizer que são todos iguais, não são, não. Cada adicto é diferente do outro. Cada família é diferente do outro. Amor Exigente compartilha experiências, nós médicos. Cada paciente é diferente do outro. Nós tratamos os adictos, os dependentes químicos, e não a dependência ou adição, percebe? Cada família é diferente do outro, não adianta comparar. E eles adoram comparar os dependentes. Ah, meu pai usava maconha. Aí eu costumo explicar o seguinte, vocês devem explicar. Primeiro, qualquer pessoa que use uma droga, a mesma droga, vai ter efeitos diferentes da droga em momentos da vida dela diferentes. E pessoas diferentes também. A mesma droga vai agir de forma diferente em pessoas diferentes. Chama farmacocinética, a ação do organismo na droga. Cada um tem um organismo diferente. Então, não dá para comparar adictos e dependentes. Falando em organismos, assim, os adictos, eles têm muita comorbidade. Todos eles, a maioria, traz consigo alguma delas, né? E em relação à culpa, quanto mais a gente se culpa, a gente gera comorbidades também? Ou não? Não necessariamente. Pode gerar para nós mesmos, né? Adoecermos perante aquela situação. Agora, se o médico fala, ó, tem uma comorbidade aqui, ó, ele é dependente do crack e é depressivo, aí vai tratar as duas coisas. Então, eu falo que nós, como família, como codependentes, nós geramos, guardando a culpa com a gente, sempre ali, se martirizando, tal, a gente também gera comorbidades. Quais são as mais comuns? A ansiedade, a depressão. Agora, quem adoece mais com a culpa, não tenha dúvida, é a família, os cuidadores. E nem todos os cuidadores são codependentes. E nem devem ser, procurar não ser, não é isso? Percebe? Então, e é importante, olha, o que eu vejo mais é o seguinte, eu costumo dizer claramente, e vou dizer aqui, qualquer ser humano, qualquer um de nós, dependendo da situação, o que ele quer ganhar com aquilo, quer fazer drama, sabe aquele choro de lágrimas de crocodilo para tentar convencer a mamãe, né? Dependente é igual flamenguista. Eu não sou flamenguista, mas essa frase guarde na sua cabeça. Dependente, uma vez dependente, sempre dependente. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez dependente, sempre dependente. Nunca vai poder usar um bocadinho da maconha, do cigarro, do álcool. Que fique claro isso, certo? Esses acordos combinados, você ganha um carro se você parar de usar droga. Isso é ser codependente, porque ele vai ganhar o carro, aí ele vai usar a droga, vai bater o carro, aí ele pode morrer e você se sentir culpado. Ele vai usar a droga e o carro, né? Porque ele vai vender o carro. Pode vender o carro. Então, ó, vai uma frase contundente que eles odeiam quando eu falo isso. Quando uma pessoa está doente, dependência é doente, adicto,
ele pode ter o caminho de querer ser ajudado, ou ele está prejudicando um grupo e ele, querendo ou não, ele vai ser ajudado. Por isso que nós temos esses 3 tipos de internações. Chega a um ponto que é a internação involuntária. Ah, não deu, chamou o bombeiro, SAMU, não quer. Vamos ao juiz, que nós temos que salvar aquela família. A família é mais importante que o dependente. Como assim, doutor? Eu falo, lógico. Se eu tenho uma pessoa com diabetes... Agora, porque ninguém aceita isso, não. Mas ó... Agora é um assunto que ninguém gosta. Mas você tem que falar. Eu falo na consulta, eu faço exemplos. Olha o exemplo. Veja bem. Você tem uma pessoa com diabetes na família, certo? Ela está doente. Eu vou parar de comer doce por causa dela? O problema é dela, não é meu. Desse jeito. Percebe? Então, ó, cuidado com a conversinha, que eles são bons de lorotas, apologia. O que é apologia? Vem com conversas assim. Mas maconha é medicinal. Quem disse? Um dos 600 produtos da maconha, tetraído canabidiol, deles é usado para epilepsia, autismo, e sem comprovações ainda que atuem todos eles. Então, ó, salve a família, ele querendo ou não, vai ser internado, você querendo ou não. Aí eles pulam nessa altura, saem batendo porta, mostram o quê? Imaturidade. Às vezes é uma forma de dizer, olha, me ajude, pelo amor de Deus, por isso que eu estou revoltado. Acordem, sejam mais firmes comigo, né? Eu preciso de vocês, porque, infelizmente, essa doença, nós temos muita gente para jogar para baixo, mas pouca gente para ajudar. Então, olha, eu tenho um curso lá pela UEMS, pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, um curso gratuito que Amor Exigente ajuda muito. Tem lá um representante de vocês, inclusive, na organização. Uso e dependência de drogas, um curso de graça. 340 horas, faz de 1 a 3 meses o curso. A gente percebe o seguinte, muitos depoimentos nos chats. Olha, mas ele me prometeu que ele ia fazer o tratamento. Então, pega a canetinha, o papelzinho, anote o que eu vou dizer. Todo ser humano está predisposto, dependendo dos seus objetivos, o que ele está querendo, a mentir, falar a verdade, omitir, esconder informações. Olha aqui, já está anotando? Mentir, omitir, falar a verdade, exagerar. Eu vou morrer se eu ficar internado. Ou amenizar os seus sentimentos e emoções. Eu estou usando só de pouquinho, às vezes, né? Nada disso, ó. Mentir, omitir, falar a verdade, exagerar ou amenizar. Então, é responsabilidade nossa, como familiares, salvar a nossa família. Se tem um doente, nós precisamos buscar ajuda, porque a família adoece junto. Certo? Essa opção que o senhor deu aí de omitir, não, eu estou bem, eu me controlo, é só de vez em quando, não, eu não quero ser internado porque eu tenho a minha família, eu vou perder meu emprego, e aí? Né? Como que a família responde a isso? Porque, primeiro porque é uma manipulação, né? E ele inverte a situação para você se sentir culpado. Se você me internar, como é que vão ficar meus filhos? Eu vou perder emprego, vou perder minha vida, todo mundo vai ficar sabendo. Então, ele alimenta mais a culpa para ele se sentir confortável na situação que ele está, é isso? Sim, e eu costumo dizer assim, olha, tá, então você tem todas essas argumentações. E se você tivesse uma outra doença qualquer, infartou, quebrou a perna, foi operado, existe pela Previdência, o INSS, se o cara já teve lá um recolhimento de trabalho, mensalmente a empresa recolheu, ele pode recorrer, então, a auxílio-doença, tem todo um amparo aí da Previdência Social. Passa por atestado, passa por perícia médica, com o atestado do médico dele, percebe? Mas ele muitas vezes usa da doença, a chamada doença como caminho,
para te seduzir, manipular, jogar a pessoa lá para baixo. Sabe o que eu acho que devia ter, doutor? Um curso de manipulação. Só para mostrar para a gente todos os pontos de manipulação, porque é tudo igual em todas as famílias. Não é que é tudo igual, é que a gente que recebe não consegue usar de uma inteligência para ser diferente dele. Então, o que eu sempre recomendo? Eu recomendo você ouvir, observar e só morde a linguinha para ficar escutando. Ele fala. E você só ouvindo, observando, deixa falar, porque às vezes a pessoa joga para fora e ele mesmo, ao final, você fala assim, você escutou o que você falou? Você pergunta, você falou, você escutou? Ah, não. Eu falei, você nem escutou? Eu falei, não, então repete de novo tudo que você falou. Ele não consegue. Não faz. Ele não consegue, porque ele joga da boca para fora que você é a culpada, que você é isso, porque existe algo maior. Agora eu vou explicar. A dependência é química, é o cérebro. Então, frases como, por exemplo, eu já ouvi, o Deus dele é a droga. Sim, o Deus, a Bíblia inteira, o universo é a droga, porque ele precisa para suprir o cérebro. O cérebro está doente e o corpo, a família, todos juntos, né? Então, eu sou culpado por o cara estar com uma lesão cerebral por causa do crack? Não, né? Por mais que ele queira colocar essa culpa na gente, né? Doutor, e além de eu me sentir culpada, a gente até fala que tem o jogo da culpa, né? No Amor Exigente a gente trabalha esse jogo da culpa, que é eu achar um culpado. Eu fico achando um culpado, porque tem esse triângulo da culpa, né? Que eu sou a vítima, outra hora eu sou a salvadora, outra hora... E quando eu acho um culpado, o salvador também, quando eu acho um culpado, e eu fico ali martelando que aquilo é o culpado, por exemplo, que foi na escola, foi com os amigos, foi porque eu me separei do pai, todos esses motivos aí aleatórios, e aí eu acredito que eu estou encerrando o meu processo de me sentir culpada. E isso é verdade? A pessoa para de sofrer a culpa quando ela coloca a culpa no outro? Não, ela não precisa procurar a culpa no outro, porque muitas vezes não tem o culpado. Muitas vezes o culpado é o próprio dependente, não tem nada fora dele. É uma doença que ele procurou. Você sabe que 60% dos jovens experimentam algum tipo de droga, principalmente álcool, maconha, cigarro, não é? Por que 6%, 7% tornam-se dependentes mesmo? Por quê? Primeiro, muitas vezes, se eu arrumo um culpado, jogo para a escola, para os amigos, para não sei quem, aí eu costumo dizer assim, lá na escola, eles pegaram a maconha e puseram para fuma. Os amigos falam, fuma, você é obrigado. Todo dia, até tornar-se dependente, né? Maconha toda hora, não é? Então, eu não tenho que procurar outro culpado ou a culpa desse ou daquele para me tirar como auto-perdão de que eu não tenho responsabilidade, né? Isso é importante porque muitas vezes o Isamitiba, né, que contava uma história, um psiquiatra, tem uns livros que eu recomendo. Quem ama, educa. Nós, pais, atenção, pais, até hoje vocês escutaram uma frasezinha só de brasileiro, viu, Suzana? Como você estava falando da cultura. Qual é a frasezinha? Os pais são nossos melhores amigos. E amigo coisa nenhuma. Os pais são os nossos educadores, os nossos melhores educadores. Eu não sou amigo de meu filho, coisa nenhuma, nem de minha filha, porque eles vão encontrar amigos na rua, na vida, e olha, contando-se no dedo quem são realmente amigos. Quem está me escutando deve estar pensando, né? Quem realmente é meu amigo, aquele que eu conto para qualquer hora, etc. Só que o amigo, muitas vezes, não é educador. Nós, pais, somos educadores, aquele que mostra o caminho, os valores que a gente acredita e que a gente
pensa muitas vezes que está remando contra a maré, mas não está não, porque o bem prevalece ainda, graças a Deus. Então, seja educador. O que o educador faz? Se você não fazia até hoje, que está me escutando, comece agora, a hora que acabar essa live. Vai lá no quarto do seu filho e vai dar uma limpeza geral. Ah, eu vou abrir a gaveta dele? Vai. Oh, minha privacidade, não abre a minha gaveta. Privacidade, você não paga aluguel. Você ganha água, luz, telefone, roupa. Que é isso? Sai para lá, rapaz. Vai lá ver mesmo. E você encontrando, você não se surpreenda. Encontrou lá um cigarrinho de maconha, de cigarro comum, seja o que for, procure ajuda. Quanto mais cedo, melhor. Percebe? Tem muito estereótipo que pai não pode revistar mochila de filho. Mostre onde está escrito isso. Outro dia uma psicóloga falando uma ignorância dessa, numa live eu cortei. Falei, opa. Senhora é mãe? Não. Ah, minha senhora. Onde é que está escrito que pais não devem revistar mochila de filho? Eles devem. Não é que eles não podem. Eles são obrigados a fazer isso. Porque o futuro do seu filho depende muito do que ele faz quando ele é pequeno. Por que eles aprendem muito coisas do Detran? De trânsito e reclamam, ó o celular, pai, ó não sei o quê. Porque eles se acham úteis e se valorizam, verificando a educação. Os jovens pedem, imploram para serem educados. Oh, me ajuda, me mostra o caminho, não seja esse mar morto aí que você está... Percebe? Doutor, quando o senhor fala que os pais querem ser amigos, a gente nota que eles acreditam que, se colocando como amigos, eles vão ser procurados para dar um conselho, dividir experiências, dividir segredos. É isso. Então, eles querem provocar uma proximidade com o filho. Esse é o entendimento que eu tenho quando os pais querem ser amigos dos filhos. Aí eu pergunto para os pais, vocês falavam para o seu pai, para sua mãe, ô papai, ó, é o seguinte, hoje eu dei meu primeiro beijo na boca, foi super bom, o cara me passou a mão, olha, eu fiz assim. Você não fala isso, papai e mãe, gente. Nós somos educadores. O cara ligou de madrugada para o Isamitiba. O que eu faço? Minha filha falou que ia voltar meia-noite, 1h da manhã agora, o que eu faço? O senhor vai lá na boate onde ela está, na discoteca, fala para o homem lá da frente que o senhor quer ir lá na cabine de som. Se ele não deixar o senhor entrar, o senhor fala que o senhor vai chamar a polícia. Aí o cara imediatamente deixou ele entrar, ele foi lá na cabine de som. Aí o DJ lá, né, parou o som. Atenção, Maria das Dores da Silva, o seu pai veio te botar aqui. O mito maior do mundo. Nunca mais a gatinha fez o horário civil religiosamente. Isso é exercer o poder e o dever de educador, o poder afetivo, econômico. Percebe? Doutor, e quando o adicto fala assim, a minha esposa é minha melhor amiga e tal, como que funciona esse relacionamento assim? Ah, eu adoraria que as amigas da minha esposa maravilhosas fossem minhas melhores amigas. Minha querida, porque, assim, a esposa é cúmplice, é amante, é muito além de amigo, percebe? Não, porque assim, no meu relacionamento mesmo, a gente nunca teve essa colocação entre nós de melhor amigos, sabe? E o senhor está falando de educador e tal, isso daí, vamos colocar agora a manipulação dentro do melhores amigos no relacionamento, porque você ouve muito do adicto, né? Você é minha melhor amiga, não faz isso comigo, não me coloca para fora, não destrói o nosso casamento, nosso relacionamento é muito maravilhoso. Isso são coisas que eu já ouvi, só que eu nunca me coloquei nessa posição de melhor amiga. Mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Amigo a gente encontra na rua, na sociedade, na empresa, na escola, etc. E é de contar no dedo. A esposa ela tem uma identidade e o esposo de cúmplice,
amante, porque o sexo faz parte do relacionamento, não é isso? A cúmplice de discussão, é uma sociedade o casamento, tá? Amigo você desfaz a todo momento, eu quero saber o casamento. É muito mais forte, não é assim, no pecar dos olhos, né? Então, a questão do casamento, o casal é muito mais do que uma amizade, né? É uma cumplicidade. Você acha que uma amizade dura 70 anos, 60, né? Minha sogra está com 60 anos de casada. É cumplicidade, é relacionamento, é amante, é muito mais do que amizade. Doutor, falando aí também sobre raízes, né? Num relacionamento entre casal, em que o homem sempre é o mantenedor, ou era, né? A gente ainda traz isso na sociedade hoje, que o homem era o mantenedor. Então, no caso de um casal onde um adicto está em tratamento, ou perdeu o emprego, ou então tem um subemprego para se manter, às vezes a mulher, a esposa, se sente culpada por ganhar mais do que o marido. Então, acredita que ela tem que dividir o dinheiro dela com o marido nessa hora, não dando, então, a responsabilidade para ele. O que o senhor poderia acrescentar aí para a gente? Olha, eu acho errado, porque se sabe para onde vai o destino daquele dinheiro, mesma coisa deu comprar doce para o diabético, que não pode ficar comprando doce, né? Aí mesmo a história da madrinha que dá o dinheiro sabendo que ele vai usar droga. Então, eu acho que ela deve chegar e falar assim, ó, a prioridade é o sustento da casa, né? Ela tem o mérito de ter um salário maior do que ele, muitas mulheres têm, muitas pelo próprio mérito dela mesma, né? E ele que se adeque, porque os machistas acham assim, ó, que eu quero mandar aqui, o dinheiro é meu, não sei o quê. Calma, cada caso é um caso. Você está dizendo uma mulher que é a provedora porque ela trabalha mais do que o outro que está desempregado, que não tem emprego, não importa se ele não procurou direito ou se ele se acomodou, mas é ela que provém. Então, que ela ponha, por exemplo, o dinheiro numa poupança e que ela fale abertamente, para que eu vou te dar o dinheiro se você vai gastar com vício? Não é mesmo? Então, vamos guardar esse dinheiro para os filhos, se for o caso, para sustento da família, para mais para frente, se for só eles dois. Porque isso é muito comum que você está dizendo, não é? Quando envolve o dinheiro, né? Muitas vezes o drogadito, o adicto, ou adicta, né? Ele acha que ele tem direito. Não, ele tem dever de se tratar, não é direito, não. E às vezes até depois do tratamento, né? Depois do tratamento, onde ele está num subemprego, está assim, no mercado de trabalho, está se reiniciando no mercado de trabalho, mas ele acredita que ele tem o mesmo direito que a esposa, né? E ela entra nessa manipulação, né? Ah, eu quero um carro igual ao seu, por que você tem, eu não tenho? Esse tipo de coisa assim, né? Quando entra o dinheiro, infelizmente, né? E eu falo essas coisas aqui na palestra, o pessoal fala assim, nossa, você é muito duro, é muito radical, não sei o quê. Os pacientes adictos me amam. Aí você vai falar assim, mas como? As famílias, às vezes, a gente fala umas coisas, é isso mesmo, doutor? Até eles se convencerem que mas o amor exigente é importante, até eles irem, é mesmo importante. Então, por que eles amam? Porque eles têm lá no fundo, olha que bem no fundo, bem pequenininho, a consciência de que são doentes. Agora, a gente tem que tornar essa consciência maior, percebe? Tanto é que quando eles estão em grupo de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, eu já assisti vários, ficam bonzinhos, porque os outros falam assim, nessa praça aí que você está querendo vender doce, eu já tenho estátua no meu nome. O que mais que eles falam? Essa escola aí que você quer dizer que você estuda, eu já sou pós-graduado, formado. Por quê? Porque eles sabem que ali os caras sabem o que ele está fazendo. O senhor falou que no seu receituário, o senhor até coloca amor exigente para a família.
E para o adicto, o senhor sugere o NA? Opa! Sugiro o NA, tem os contatos do NA, tem os contatos do Alcoólicos Anônimos, sei onde colocar aquele engenheiro famoso que veio me procurar semana passada, onde ele vai frequentar, porque também eu não vou mandá-lo para um lugar onde está longe do bairro dele, ou então que não tem pessoas mais ou menos de um nível intelectual, ou então econômico, sei lá. Porque, infelizmente, tem esses preconceitos. O cara fala, ai, doutor, alguns defendem que não, que tem que mandar o cara para onde for. Tá? Mas eu tenho percebido, se você pegar um meio termo, falar assim, olha, você precisa frequentar um grupo de narcóticos anônimos, tal. Ah, mas aonde o senhor vai mandar? Morro de vergonha, doutor. O pessoal me conhece. Entre ele não ir e ele ir, onde tem outros famosos, ou até mais famosos que ele, eu falo, vai onde estão os famosos. Entendeu? Porque nós temos grupo de todo quanto é tipo na nossa cidade, no nosso estado, em relação a narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Né? Sim, hoje nós estamos bem servidos de NA, realmente. O AAP teve bastante, né? E todos com utilidade pública. Né? No Amor Exigente, também a família tem né, essa vergonha. Muitas vezes tem vergonha. Tem que colocar fala assim, olha, você tem em tal lugar. Ah, mas lá as pessoas me conhecem, né? Então, a pessoa procura não ir por causa disso, né? Ou, por exemplo, também, hoje a gente está trabalhando muito isso. Olha, eu não vou lá porque, por exemplo, a gente atende na Igreja Católica, é o grupo que eu trabalho, atende na Igreja Católica, apesar que a gente tem na Igreja Adventista, na Batista, no centro espírita, né? Porque nós somos ecumênicos, né? Mas a gente tem dificuldade, às vezes, o evangélico fala assim, eu não vou lá. Né? Hoje nós já estamos trabalhando isso, então a gente tem esses desafios também. Mas eu acho que, pelo que a gente está vendo e sentindo, isso já melhorou muito. Muito. Na verdade, o que a Yaren falou é que o primeiro tratamento no NA são 90 dias, né? 90 reuniões. Nós tínhamos que também ter no receituário 90 dias, 90 reuniões no Amor Exigente também, né, doutor? Verdade. Agora, quando eles começam a lá ter o padrinho, o cara que está ligando, eles fazem essa acolhida, e aí, onde é que você vai? E aí muitos, quando tem condições, que deveria ser algo pago pelo governo, ou pelo SUS, o acompanhante terapêutico, né? Que é aquele que vai acompanhar o cara ali durante um tempo, no mínimo no primeiro mês, para não onerar tanto o sistema de saúde de internação, porque se tiver um acompanhante terapêutico que não é dama de companhia, viu? Fique claro, né? Nem é colega de balada. Acompanhante terapêutico tratamento. Ele faz parte do tratamento, ele sabe a hora que o cara tem que tomar remédio, como também ele sai noite adentro que o cara quer ir a um barzinho. Ele não senta na mesa do cara, do paciente, ele fica distante, bem discreto, né? Porém, o paciente tem um acordo de que, se ele infringir qualquer norma do regulamento do tratamento, que está ali o acompanhante terapêutico para isso, o que pode ser feito? Aí geralmente se coloca assim, tá, você vai lá ao bar, mas você não vai beber, vai ficar com seus amigos, tal, blá, blá, blá. Tá, beleza. Infringiu, o acompanhante terapêutico não vai falar, vamos embora, cara, de jeito nenhum. Ele pega o Uber dele, vai embora, certo? Com a chave do carro que ficou lá, entrega para a família, e aí a família dali em diante toma atitude ou de interná-lo, etc. Acompanhante terapêutico deveria ser pago pelo governo, né? Nós temos ainda uma longa estrada, né, doutor Zé Carlos, para o entendimento da doença, da dependência química. Porque acredito que a resistência maior vem da família. Porque quando a gente fala nos grupos que a família tem que modificar o seu comportamento,
eles julgam que não, que quem tem que mudar, eu não estou aqui, eu não estou doente, quem tem que mudar é ele, não é? Esse é esse pensamento que nós temos que sempre estar contradizendo a família, e é muito difícil a família ter esse entendimento, né? Sim. Dessa necessidade. Porque caímos na questão, muitas vezes, da culpa, né? Mais fácil eu assumir, eu sou culpado, vamos fazer o que ele quer, tal, né? Do que dizer não, não é mesmo? Porque é muito mais trabalhoso, como o senhor falou, né? Mais fácil dizer sim, né? Então, uma live de intensivão para mostrar para as pessoas onde que a culpa tá. Que a culpa ela tá com a gente mesmo, né? Porque agora a gente vai ter que marcar uma segunda live com o doutor, porque deu nosso tempo. Vamos marcar. Bom, então, encerrando aqui, a culpa e a codependência estão intrinsecamente relacionadas, né, doutor? Tem que ser trabalhadas pela família. Essa é a conclusão da primeira parte da nossa live. Essa é a conclusão. Né? Infelizmente, nosso horário deu. O senhor gostaria de deixar algum recadinho? Sim. Você que está me ouvindo, não se sinta nem culpado e nem sozinho. Procure profissionais, existe os CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas, CAPS AD, existe Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, na internet tem todos os endereços. Não fique sozinho e quanto mais cedo fizer o tratamento da família, como um todo, melhor é. Doutor Zé Carlos, obrigada. Temos a disponibilidade de vocês deixarem o contato de vocês para nós no privado. A gente vai estar passando informações para vocês de todos esses grupos que o doutor colocou para nós, tá? De todas essas terapias, esses processos para ajuda mesmo, tanto da família quanto do adicto. Bom, a gente queria agradecer muito a presença do Dr. José Carlos aqui, foi muito esclarecedor, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Muita gratidão por esse tempo tão precioso que o senhor proporcionou para as famílias. Obrigado, tudo de bom. Boa noite, gente. Já saímos, Yara? Ainda não, só um pouquinho.